Olá, menininhos, olá, menininhas. Chegamos aqui na aula final do módulo de zoologia. Trabalhamos desde os invertebrados até o último grupo dos vertebrados, que é o que a gente vai trabalhar hoje, os mamíferos. Então, nós trabalhamos os poríferos, quinidários, platelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, e agora a gente vai trabalhar, começamos a trabalhar os cordados, certo? Os protocordados, e passamos em peixes, anfíbios, aves, répteis e finalizando, a gente vai começar a falar sobre os mamíferos. Essa aula é destinada aos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Padre Viana. Eu sou o professor Carlinhos Pitu e vamos aqui para mais uma viagem, né? É, mais uma esmiuçada com relação aos grupos dos mamíferos, essa classe dos mamíferos. Então, quando você fala em mamíferos, já vem o que na sua cabeça? Mama, presença de quê? De glândulas mamárias, certo? Então nós temos a presença de glândulas. Observem que são vertebrados com glândulas mamárias, são com glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. Nós também temos a presença de pelos, a presença de diafragma e a presença de placenta. Então são estruturas que de uma forma ou de outra são exclusivas dessa classe de animais, dessa classe dos mamíferos. Vamos dar uma pincelada em cada uma delas aqui. O que são essas glândulas mamárias? São glândulas que são produtoras de leite, certo? Que é o nutriente que vai sustentar esses organismos recém-nascidos, certo? O que são as glândulas sebáceas? Glândulas sebáceas são aquelas glândulas que estão voltadas à questão eh, da pele, a questão de lubrificação da pele. O que são as glândulas sudoríparas? São aquelas glândulas que estão voltadas à questão do controle térmico, do isolamento térmico do corpo. Aí você vai dizer, isolamento térmico, sim, por exemplo. Quando tu está na educação física lá, fazendo os seus esforços diários, o que é que vai acontecer? O teu organismo ele vai começar a produzir calor. Então, quando você começa a produzir calor, o corpo ele tem que dar uma resposta. Porque se tiver calor demais, pode ser que desnature as proteínas e elas deixem de funcionar, que inclusive é o composto mais abundante do corpo humano, certo? No caso desses mamíferos aqui. Então o corpo ele dá uma resposta em si, que seria o quê? A produção de suor, justamente para quê? Você poder ficar fresquinho, tá entendendo? E além disso, nós temos também as glândulas é, que lançam os feromônios, certo? Que é lançado pelas fêmeas, que é substâncias voltadas para a questão de quê? De interação, de acasalamento entre as espécies, para atração e tudo mais. Nós temos os pelos, que são estruturas voltadas para essa questão do equilíbrio térmico. Aí você já se perguntou, por que eu tenho pelo na minha pele? Certo? E todo e qualquer mamífero, ele vai ter pelo. Lógico, nós temos as exceções, né? Nós temos os golfinhos, nós temos as baleias que têm um corpo liso, certo? Então esse pelo, ele serve justamente para isolamento térmico. O diafragma, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas aqui é bom a gente falar porque são as características que permitem dizer que esses animais eles são mamíferos. O diafragma nada mais é do que uma espécie de um músculo que separa o abdômen, certo? Separa o abdômen dessa parte aqui de cima, tá entendendo? Então, ó, ele é graças a esse diafragma que a gente consegue respirar, certo? É um movimento desse diafragma de contração e de relaxamento que faz com que o pulmão se abre, né, encha e seque, tá entendendo? E nós temos a placenta, que seria a placenta, pessoal, que aqui já é uma vantagem evolutiva desses seres, que a placenta ela veio para substituir alguns anexos embrionários que a gente vai esmiuçar lá na parte de embriologia. Então, essa placenta nada mais é do que uma estrutura externa ao corpo desses embriões, no período de desenvolvimento embrionário, que nada mais é do que como é que se diz? Um, uma estrutura que transfere, certo, nutrientes para o embrião
E essa estrutura também ela faz as trocas gasosas, né? Oxigênio da mãe para o filho e gás carbônico do filho para a mãe, certo? Enfim, tá aqui mostrando para vocês o que é o diafragma, ó, isso aqui, ó, certo? Esse músculo aqui, ó, é justamente o movimento de contração e de relaxamento desse músculo aqui que permite os pulmões encher e secar, tá entendendo? Então é graças a isso aqui que a gente consegue fazer a respiração. Então, detalhe, todos os mamíferos, essa estrutura vai estar presente. A classificação, vamos primeiro falar um pouquinho da classificação dos mamíferos. Qual seria essa classificação? Os mamíferos são classificados em 3 grupos. Quais são os 3 grupos? São os prototérios, os metatérios e os eutérios, certo? Como eu falo para vocês, o que marca na biologia é justamente essa utilização de vários termos para designar uma coisa só. Então, os prototérios, eles também são chamados de monotremados. E esses monotremados aqui, pessoal, são nada mais, nada menos do que aqueles mamíferos que foram os primeiros mamíferos, tá entendendo? Por quê? Observe aqui que eles não vão ter placenta. É uma característica exclusiva de quem? Dos monotremados, dos prototérios. Eles são os únicos mamíferos que colocam ovos, tá entendendo? Eles são ovíparos. Outra coisa, por que monotrema? Monotremado. Mono, porque é só uma abertura só, certo? Mono, porque é só uma. E trema, porque é só uma abertura, na realidade. Então, abertura para quê? Nada mais é do que a cloaca, que serve tanto para o sistema digestório, como para o sistema excretor, como para o sistema reprodutor. Então, é por esse orifício aqui que esses animais, eles defecam, eles urinam e eles se reproduzem, certo? Possui uma boca com bico córneo, certo? E as glândulas mamárias, prestem atenção. Enquanto você tem lá nos metatérios e nos eutérios, que eu vou falar um pouquinho já já, você tem glândulas mamárias. E essas glândulas mamárias nada mais é do que aquele biquinho, certo? A glândula com aquele biquinho, com as tetas. Aqui eles não vão ter tetas. Aí você vai dizer, oxente, Carlinhos, e como é que esses bichinhos aqui eles vão se alimentar se não tem tetas? É simples. Eles têm as glândulas mamárias, tá entendendo? Mas só que não tem tetas. Então, esse líquido, no caso esse leite, ele sai pelos poros, certo? E vai escorrendo no corpo do animal. Então, o filhinho, certo? O recém-nascido, ele vai fazer o quê? Ele vai ficar lambendo o corpo da sua mãe. Então, através disso aí, ele vai obter a alimentação. Mas ele não tem um biquinho para ele ir diretamente para lá e se alimentar. Beleza? Nós temos o quê? O ornitorrinco e o equidna. Então, são os 2 tipos de mamíferos monotremados. Tá aí, ó, como é a questão da alimentação deles, ó. O líquido escorre aqui, ó, pelo corpo e eles vão o quê? Lambendo. Beleza? Tranquilo. Os marsupiais, o que são os marsupiais, pessoal? Os marsupiais, um modelo bem prático que a gente pode trabalhar é o canguru, certo? O koala, o gambá. Então, são animais que possuem uma placenta reduzida, certo? O que é essa placenta reduzida? É porque, assim, os animais eles não se desenvolvem completamente, certo? Eles saem como se fosse meio prematuro, os bebês, assim falando, os filhotes, certo? Então, são embriões que são precoces. E quando ele nasce, ele vai diretamente para uma bolsa, terminar esse desenvolvimento, certo? Embrionário, em uma bolsa. Onde seria essa bolsa? Aqui, ó, certo? Essa bolsa, nesse caso, seria bem aqui, ó, certo? Assim que ele nasce, e é aqui onde ele vai se alimentar. Detalhe, ele nasce muito prematuro. Né? No caso de indivíduos aí que nascem com 5 centímetros só. Certo? E a evolução dele é tão grande que, com o crescimento, que tem alguns deles que podem até duplicar o tamanho em questão de dias. Tá entendendo? Então são esses animais que possuem uma bolsa. Esses são os metatérios, também conhecidos como marsupiais. Aqui observem mais imagens. E por último, nós temos nós, galera, os placentários, certo? Então são chamados eutérios, são os placentários.
Por quê? Porque a gente possui uma placenta bem desenvolvida, certo? E esses embriões eles vão terminar, certo? O desenvolvimento embrionário completamente aonde em outra característica aqui que está surgindo dos mamíferos, que é o quê? No útero, certo? Então tá aqui as três. Com relação às características, certo? Dos características gerais dos mamíferos, pessoal. A gente já falou um pouquinho, mas só que a gente vai dar uma aprofundadazinha aqui. Só que essa aprofundada não vai ser muito grande, não. Por quê, pessoal? Porque toda essa parte de fisiologia dos mamíferos a gente vai ver agora, certo? Na fisiologia, que vai ser as próximas aulas, né? Que é a questão dos sistemas. Então a gente vai esmiuçar bem o conteúdo lá, a questão de sistema cardiovascular, certo? Sistema endócrino, enfim, beleza? Então, aqui a pele dos mamíferos. Então, como é a pele dos mamíferos? Ó? Camadas superficiais de epiderme, formada por células mortas pela deposição de queratina. Lembra que eu falei de queratina lá no caso dos répteis? Aqui também a gente vai encontrar a queratina, certo? Que é aquela proteína que você vai encontrar no cabelo, que você vai encontrar na pele, você vai encontrar nas unhas, certo? Então, são proteínas, certo? Que são impermeáveis. Os anexos embrionários, essa parte de anexos embrionários, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar lá em embriologia, certo? Que é um conteúdo atrasado que a gente tem do primeiro bimestre. Desses anexos embrionários, quem são? Nós temos os pelos, certo? Nós temos as unhas, as garras, nós temos essa parte aqui dos cornos, que eu vi essa parte em uma aula, eu vi Nathan explicando isso aqui para Luiz Felipe, o que é essa questão de corno e tudo mais, que nada mais é do que aqueles apêndices formados por placas ósseas, que na realidade são os chifres dos bois, certo? E essas placas córneas aqui, ó, esses são os anexos epidérmicos dos mamíferos. Os pelos, qual a função dele? A questão de preservar calor, a questão de isolamento térmico. Glândulas sebáceas, a gente já falou, que é a questão da lubrificação dos pelos e da pele. As glândulas sudoríparas, que é a questão de quê? De termorregulação, que eu citei até o exemplo da educação física. E aqui eles possuem uma espécie de quê? De hipoderme. Enquanto você tinha lá só a epiderme e a derme, no caso dos mamíferos aqui a gente vai ter epiderme, derme e hipoderme. Essa hipoderme é uma terceira camada, formando a pele. Detalhe, não vá confundir e achar que pele vai ser um tecido. Pele é um órgão, porque é formado por vários tecidos. A gente vai estudar isso aí em histologia animal. Relaxa, tá tudo tranquilo, tudo sob controle. A hipoderme é nada mais do que aquela camada de gordura que você vai encontrar nos mamíferos. Inclusive, pessoal, existem determinados mamíferos que eles realizam um processo chamado de hibernação. Acho que vocês já viram, né? Onde ele diminui drasticamente a questão do seu metabolismo. Então, diminui os batimentos cardíacos, certo? E, assim, meio que a gente pensa que o animal ele está morto, mas na realidade não é. Isso aí é um mecanismo que ele tem justamente para quê? Para se defender da questão do inverno, porque a escassez de alimento é muito pequena, tá entendendo? A galera acha que os ursos eles hibernam, mas na realidade não, né? O urso ele diminui a temperatura de seu corpo. Quando eu falo hibernação, é uma mudança drástica, diminui drasticamente a temperatura do corpo. No caso dos ursos, não, eles diminuem alguns graus, certo? E ficam ali em sono profundo. Profundo entre aspas, porque qualquer manifestação, qualquer barulho, tipo assim, estímulo que ele tiver no ambiente, ele se acorda, beleza? Então aí é um mecanismo que eles têm justamente para poder se defender dessa escassez de alimentos. Observação, até coloquei aqui, ó, homeotérmicos e endotérmicos. Na realidade, esses animais, eles são animais que a gente chama vulgarmente de animais de sangue quente. Por que de animais de sangue quente? Porque esses homeotérmicos são animais que conseguem manter a temperatura do corpo constante, certo? Que são as aves e os mamíferos. Aí muita gente acha que endotérmico é sinônimo de homeotérmico. Alguns livros podem até trazer que isso seja sinônimo, mas os homeotérmicos são aqueles animais que conseguem manter a temperatura do corpo constante e os endotérmicos são aqueles animais que conseguem gerar calor através do seu metabolismo.
Perfeito. Mostrando para vocês aqui a questão da pele, como eu falei, são 3 camadas, né? Nós temos o que é a epiderme, mais superficial. Aí nós temos também a derme e aqui nós temos a hipoderme. Tá entendendo? Então são 3 camadas que a gente vai estudar melhor lá na frente. As características gerais, certo? Desses animais. Eles possuem um sistema digestório completo. Esse sistema digestório ele vai ser completo, começando na boca e finalizando no ânus, com exceção dos monotremados, que a gente sabe que possuem cloaca, certo? E possuem uma espécie de uma digestão diferente dos ruminantes, que eu vou já explicar para vocês, certo? A excreção vai ser através de 2 rins metanéfricos que se situam na região posterior do corpo, né? E o excreta vai ser o quê? Ureia. Eles excretam ureia. O sistema nervoso desses mamíferos é composto, né, bem mais complexo do que os demais. Então, eles são compostos por quê? Por 12 pares de nervos cranianos, que a gente vai estudar isso. Por isso que eu estou dizendo que a gente está falando isso aqui superficial. Ah, mas eu não estou entendendo aprofundadamente, Carlinhos. Como é que eu vou fazer? Calma que a gente vai estudar isso aí na parte de fisiologia humana, bem detalhado. Então, eles possuem 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais. A respiração desses bichos é exclusivamente pulmonar, através de pulmões alveolares. Eles são animais que são dioicos, né? Por que são dioicos? Porque são animais onde você vai ter o macho, você vai ter a fêmea, você não vai encontrar hermafrodita aqui, beleza? E possuem, a não ser que seja uma mutação, né? Enfim. Então possuem uma fecundação interna, certo? Possuem uma fecundação interna. A maioria vai ser vivíparos. Por que vivíparos? Porque são aqueles animais que têm uma fecundação interna e o desenvolvimento interno. Tá entendendo? Com exceção de quem? Do que a gente falou dos prototérios monotremados, que eles são ovíparos, colocam ovo. E aqui possui essa característica que é exclusiva, né, de quem? Dos mamíferos, que é o útero. Durante o desenvolvimento embrionário, o alantoide e a vesícula vitelina são substituídos pela placenta. Pessoal, esses aqui são 2 anexos embrionários, onde o alantoide vai ser uma estrutura responsável por armazenar os excretas durante o desenvolvimento embrionário. E a vesícula vitelínica, certo? Em se tratando de desenvolvimento de ovo. A vesícula vitelínica nada mais é como se fosse uma bolsa contendo nutrientes, né, que vão sustentar durante esse desenvolvimento embrionário. Então é como se fosse assim. Até falei em aulas anteriores. É como se a vesícula vitelina fosse a mamadeira e o alantoide ele fosse a fralda. Tá entendendo? Então, como existe o aparecimento dessa estrutura aqui, ó, típica dos mamíferos, que é a placenta, não precisa mais ter essa estrutura de alantoide e saco vitelino. Porque tudo está acontecendo ali, um movimento de trocas constantes entre a mãe e o filho. Tá entendendo? Outra característica que é exclusiva, pessoal, de quem? Dos mamíferos. Cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é uma pegadinhazinha, viu? Eles possuem hemácias e essas hemácias são anucleadas, beleza? Então, anucleadas, certo? Qual é a função das hemácias? É a questão dos transportes de gás respiratório. Então, para facilitar essa função, possui essas hemácias que são anucleadas, só os mamíferos, beleza? Agora, aquilo que eu falei para vocês, a questão da digestão dos ruminantes. Esses ruminantes são aqueles animais que regurgitam, aqueles animais que fazem a ruminação, que engole o alimento, depois o alimento volta para a boca, ele vai ser mastigado e vai retornar para o sistema digestório novamente, para o interior, beleza? Então, olha aqui, ó. Esses animais, eles possuem uma espécie de estômago que vai ser chamado de poligástrico. Por que poligástrico? Porque existe aqui várias câmaras, né? Então, como eu falei para vocês, o sistema digestório vai ser completo desses animais, começando na boca, terminando no ânus, aí passando aqui pelo intestino grosso, intestino delgado, intestino grosso, nós temos o fígado, o pâncreas, enfim, certo? Só que na parte do estômago, o estômago vai ser dividido em 4 câmaras, em 4 bolsazinhas. Então, eu coloquei aqui de uma forma bem básica, ó, bem destacada, e mostrando aqui também onde é que se localiza no animal.
Então veja bem como é que acontece essa digestão desses ruminantes, que é entre eles o camelo, o bode, o carneiro, o veado, o boi, enfim. Então esses animais, eles tipo fazem assim, eles são herbívoros, então eles vão lá e ó, começam a arrancar aquela grama, né? Aqueles vegetais. Então eles jogam para dentro do corpo, passa por onde? Vai passar pela boca, aqui. Deixa eu mudar a cor disso aqui para você entender melhor, certo? Opções de ponteiro. Pronto, beleza. Aí ele vem para cá, o animal, ó, o alimento vem para cá, para a boca do animal e vai através do esôfago, né? Chegando aqui, ó. Entra no esôfago e vem para onde? E vem para a primeira parte, certo? Do estômago desses animais. Primeira câmara, que vai ser chamada de quê? De pança, certo? Ou de rumen. O que é que vai acontecer aqui? Aqui, nessa parte, o alimento ele vai ficar sofrendo a ação, essa parte aqui, ó. Beleza? Ó, tudo isso. Ele vai ficar sofrendo a ação de micro-organismos, certo? Que vão ser responsáveis pela degradação da celulose. Entre eles, algumas bactérias, alguns protozoários. E esses organismos, eles vivem em simbiose com o animal, certo? Com o boi, com o carneiro, com o veado, enfim. Por quê? Porque eles vão estar degradando a celulose, então vão dar nutrientes, vão estar fazendo a digestão para quem? Para os ruminantes. Se você, por exemplo, você comer mato, você vai ver que esse mato ele não vai ser digerido por conta da celulose, porque nós não temos a enzima celulase. No caso desses animais aqui, desses micro-organismos, eles têm, né? Então, essa enzima celulase degrada a celulose. Então, existe essa digestão, oferecendo esses nutrientes para esses animais, enquanto que esses micro-organismos, em troca, vão estar o quê? Também se alimentando e vão ter abrigo e proteção. Então, é assim, é uma relação que não vai causar prejuízo para nenhum, ambos serão beneficiados. Então, aqui existem, no rumen, existem alguns micro-organismos, certo? Que vão ser responsáveis pela digestão dessa celulose. Depois de sair daqui do rumen ou da pança, eles vêm para onde? Eles vêm para cá, ó. O alimento vem para cá, por retículo, também conhecido como barrete. Então, nessa parte aqui, nessa segunda câmara, o animal vai continuar esse processo de digestão daqui, entendeu? Porém, depois vai retornar para onde? Vai para o esôfago. Mas, Carlinhos, como é que se retorna? Toda uma vez? Não. Vão formar espécie de blocos alimentares, e esses blocos alimentares eles vão retornar para a boca, certo? Para daqui, certo? Esses bolos alimentares, o animal, regurgitando nesse caso, isso seria a ruminação, do animal começar a fazer o quê? Essa mastigação constante. Depois que acontece essa mastigação, o animal, ele sai, o alimento ele sai diretamente daqui e vem para o omaso, certo? Aqui, esse bolo alimentar, ele vai sofrer a desidratação. O organismo ele vai conseguir puxar água, né? Absorver água. O organismo de quem? Do boi, do carneiro, do bode, enfim. Depois que esse alimento, né, que essa massa chega aqui, que vai ficar desidratada, ela vem para onde? Ela vem para o abomaso, que seria chamado, certo? Esse aqui, omaso, também chamado de, é, enfim, esqueci. E aqui nós temos o abomaso, certo? Aqui vai ser chamado de folhoso, certo? Aqui nós temos o abomaso, que nada mais é, pessoal, do que a câmara chamada de coagulador, ou seja, o estômago verdadeiro. Aqui, de fato, vai sofrer a digestão, que é aquela digestão tradicional que a gente tem, certo? A digestão tradicional. O estômago verdadeiro vai sofrer a ação de algumas enzimas. Esse alimento se desloca daqui e vai diretamente para o intestino delgado, onde lá vai sofrer a ação de outros sucos, certo? De outros sucos de enzimas, e essa digestão química vai acontecer seguindo normalmente de intestino delgado para o intestino grosso até ser eliminado. É importante salientar, pessoal, que a fezes desses, nem toda a celulose que o organismo ruminante ele se alimenta, ele consegue digerir. É tanto que as fezes desses ruminantes são utilizadas como estercos, certo? Justamente por quê? Porque tem a presença dessa celulose ainda, que não foi digerida. Tudo que não foi aproveitado vai ser jogado para fora.
Beleza, gente. Está aqui a digestão dos ruminantes, certo? Com relação à questão da circulação, pessoal. A circulação dos mamíferos é uma circulação que vai ser dupla. Por que dupla, galerinha? Porque, preste atenção. Ai, Carlinhos, esse esquema está muito invocado, está muito difícil. Calma, pessoal. Aqui é o que acontece na gente também, certo? É uma circulação dupla, por quê? Porque passa duas vezes pelo coração. Deixa eu te explicar. Olha aqui, ó. O sangue, vai acompanhando. Ó. O sangue sai daqui, aqui é o lado esquerdo, que circula sangue rico em oxigênio. Você vai analisar como se tivesse isso aqui de frente para você. Então, aqui você tem o lado esquerdo, que circula sangue rico em oxigênio. E aqui você tem o lado direito, que circula sangue rico em gás carbônico, certo? Então, o que é que vai acontecer? O sangue sai daqui, ó, do organismo, aliás, do lado esquerdo do coração, vem, ou ele pode ir para cima para distribuir para a parte superior, ou então pode descer para a parte inferior. Então, depois que esse sangue sai distribuindo oxigênio no corpo, ele vai virar um sangue, certo? Que vai ser chamado de sangue sem oxigênio, certo? Desoxigenado. Então ele vai retornar para o coração do lado direito, justamente para quê? Para poder ser bombeado até os pulmões, onde serão oxigenados novamente e retornam para o coração e daí volta aquela questão do ciclo. Então por isso que a circulação vai ser uma circulação dupla, certo? Por que é que vai ser uma circulação? É uma circulação fechada porque é completamente dentro de vasos, certo? E por que é que vai ser uma circulação chamada de completa? Porque aqui, pessoal, não existe mistura, certo? Nessas cavidades aqui são 4 cavidades, 2 átrios, a parte de cima, 2 ventrículos. A gente vai esmiuçar isso aqui em sistema cardiovascular, certo? Então aqui, ó, por isso que chama que é completa, porque não existe mistura, diferentemente lá dos crocodilianos, né, que tem um septo aqui de separação, mas bem aqui, ó, na saída de quem dá as artérias, aqui, tudo que sai do coração é chamado de artéria. Tudo que chega no coração vai ser chamado de veia. Beleza? Então, bem aqui, lá no caso dos répteis, dos crocodilianos, tem uma abertura que faz com que o sangue se encontre novamente. Beleza? Então, tá aí. Ó. Aqui só para mostrar para vocês com relação àquela questão da placenta, ó, certo? Que nós temos, ó, todos os anexos embrionários e o alantoide, aquele que eu falei para vocês, certo? E a vesícula vitelínica, que é como se fosse aqui, ó. Aqui distribui nutriente para o organismo e aqui vai fazer o quê? Aqui vai receber os excretas. Lógico, nos ovos, certo? De aves, por exemplo, tem uma casca, não vai ter essa placenta aqui. Então, isso aqui vai ser bem desenvolvido, certo? Essa vesícula vitelina vai ser bem desenvolvida. Aqui está mostrando para vocês a questão de quê? Dos mamíferos. Eu trouxe até uma comparação para mostrar para vocês. Olha a diferença aqui, pessoal. Olha a diferença do vitelo, do saco vitelínico daqui, que é o saco de nutrientes, para cá. Logicamente, aqui vai ser bem reduzido e vai estar relacionado a outras funções, certo? Por quê? Porque nós temos a placenta. A placenta é essa estrutura que vai estar voltada para a troca do que é necessário, de hormônios, certo? De anticorpos com o embrião e tudo mais. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, certo? De uma maneira bem prática. Espero que vocês tenham gostado. Terminamos aqui o nosso conteúdo do segundo bimestre. E eu tenho aqui para vocês os exercícios da apostila da página 60 e 61 e do caderno de atividades das páginas 30, 31 e 32. Preste atenção, pessoal. Eu estou analisando os vídeos no YouTube e eu estou vendo que existem poucas visualizações. Então, por favor, pessoal, eu peço encarecidamente a vocês para não deixarem acumular esses conteúdos, essas aulas, porque vai se tornar uma bola de neve, certo? E assim, a gente não pode se aproveitar do momento, por ser um ensino remoto, para achar que a gente não vai ser cobrado depois, certo? As avaliações externas virão por aí, tranquilo? E eu quero que vocês estejam bastante preparados com relação a isso aí. Beleza, pessoal? Então, assim, sem mais para o momento aqui, ó, deixo o meu joinha e tchau para vocês. Um beijo.